Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Devocional da Igreja Batista Central em Laranjal, o Devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E o nosso objetivo é buscar aqui maturidade espiritual através da leitura e da meditação na Palavra de Deus, através da oração, através da adoração, porque esse momento é um momento de adoração ao Senhor. É quando nós entregamos as primeiras horas do nosso dia para adorar, para glorificar, para agradecer e também para aprender mais do Senhor. Eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado, porque você está comigo nessa jornada. E eu tenho certeza que esses momentos farão milagres na vida daqueles que abrirem seu coração e permitirem que o Senhor trabalhe dentro de vocês, assim como o Senhor tem trabalhado no meu coração todos os dias. Todos os dias eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor me oriente e peço que o Senhor me ajude a abençoar aqueles que estiverem ao meu redor. E isso faz de mim uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre. E eu gostaria que você compartilhasse desse mesmo sentimento. Então, para nós começarmos, nós vamos agradecer a Deus pela vida. Eu quero ter o prazer de agradecer a Deus pela sua vida. Você ora comigo? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que me acompanha nessa jornada. Peço a Deus que o Senhor nos segure pela mão e que o Senhor nos conduza, segundo a tua vontade, aos lugares que o Senhor quer que nós cheguemos. E que juntos, ó Deus, possamos fazer uma igreja forte, uma igreja estabelecida, uma igreja fortalecida, edificada pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço. Mas antes de tudo, eu quero te agradecer. Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós te amamos e queremos consagrar ao Senhor esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui com você agora. E eu espero que para você também sejam momentos de muito conhecimento, mas também de um fortalecimento dessa aliança que nós temos com Deus. Amém? Vamos então, estamos em Salmos, no livro de Salmos. Já começamos com os Salmos de número 1 ao 5. Hoje nós vamos do Salmo de número 6 até o Salmo de número 10. E apenas para relembrar, os Salmos eles são poesias, são canções que eram entoadas tanto em casa, nas suas celebrações dentro de casa, como também no trabalho e também nas suas procissões até o templo, e quando estavam adorando a Deus. Aliás, o texto, o tema que dá origem à palavra psalmes, que seria em grego, mas em hebraico quer dizer cânticos. Tá? E em a tradução para o grego quer dizer cânticos espirituais, cânticos piedosos. Então, são canções que nós entoamos para adorar a Deus, para poder embalar momentos, como por exemplo, quando o povo estava indo até o templo, estavam fazendo aquela procissão, eles iam cantando. E eu começo a imaginar aqui, né, aquela multidão cantando todos em uma só voz, fazendo aquela procissão até o templo onde eles iam adorar a Deus. E apenas mais uma curiosidade. O lugar de adoração era o templo, onde eles faziam os sacrifícios, onde entregavam suas ofertas, e existiam as sinagogas, que eram lugares onde eles liam a Torá, liam a palavra de Deus e falavam sobre assuntos da comunidade. Ok? Então não confunda templo com sinagoga. Vamos então, Salmo número 6. Lembrando que os salmos não são divididos em capítulos, mas sim em números. Desculpa. Os primeiros versículos do Salmo número 6 diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Bem, esse salmo é atribuído a Davi. E nós sabemos que Davi passou por muitos momentos de aflição, tanto desde a perseguição de Saul, como o pecado que ele cometeu com Batseba, a perseguição pelo seu filho Absalão, entre outros.
Davi teve muitos momentos de perseguição. E como ele era um artista, acredita-se que quando o seu coração estava mais melancólico, ele produzia canções exatamente para colocar para fora o sentimento que ele estava tendo. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades. E quem nunca perguntou ao Senhor: Senhor, esta prova, até quando o Senhor vai permitir que eu esteja nessa prova? Lembra lá de Jó? Jó, embora não tenha blasfemado contra Deus, ele reclamou, inclusive amaldiçoou o dia que ele nasceu. Isso quer dizer que nós somos seres humanos, e por sermos seres humanos nós temos sentimentos, e nem todos os sentimentos são sentimentos bons. Mas nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Por exemplo, a criança, quando sente um sentimento ruim, ele chora, ele se joga no chão, faz pirraça. Mas nós somos adultos. E os adultos não fazem isso, não fazem pirraça com Deus. Os adultos não se revoltam contra Deus. Eles entendem que é um momento de aprendizado e quanto mais cedo eles aprenderem o que aquela lição quer ensinar, mais cedo eles vão sair daquela provação. Davi estava em um desses momentos de provação e ele clama a Deus dizendo: Senhor, não me castigue. Senhor, até quando? Ou seja, Senhor, estende a mão para mim, para que eu possa pegar na sua mão e o Senhor me tirar desse lamaçal. Então, quando você se sentir perdido, quando você se sentir sem saber o que fazer, que você peça ao Senhor que estenda a sua mão, para que Ele te tire dessa situação. E lá no verso 9 ele diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então, irmão, quando estiver passando por dificuldade, ore, clame ao Senhor. Ele vai estender a mão para você. Apenas tenha paciência. Salmo de número 7. Bem, Davi, como eu falei, ele passou por diversas perseguições. Uma dessas perseguições foi sob a égide, sob a força, sob a mão de Cushi. Cushi, ele era benjamita e ele era um apoiador de Saul. E como Saul perseguiu Davi, ele achava que perseguir Davi era o caminho, porque é mais ou menos assim, né? Hoje nós vemos aí duas linhas de política, os bolsonaristas e os lulistas. Aqueles que são apoiadores do Lula ou os que são apoiadores de Bolsonaro. Então, os que são apoiadores de Bolsonaro, eles ouvem o que Bolsonaro diz, ou que pelo menos dizem que ele disse. E os que são do Lula acreditam no que Lula fala. Então, a partir daí, cada um vai defender o seu partido político. Ou aqueles que torcem para o Flamengo, para o Fluminense, cada um vai defender o que o seu apoiado diz. Então, Cushi foi um apoiador de Saul. E ele também perseguiu Davi, inventando mentiras, dizendo que ele estava criando dissensão, que ele estava querendo trazer revolta para o povo. Mais ou menos por aí. E, segundo alguns estudiosos, esse salmo ele foi escrito exatamente na perseguição de Cushi. Verso número 1 diz assim, Salmo 7. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra de todos os que me perseguem. Irmãos, não é dever nosso lutar contra quem nos persegue. O nosso dever é clamar ao Senhor e pedir que o Senhor nos defenda dessas perseguições. Então, não queira fazer, eu já falei isso várias vezes, né? Mas é só para enfatizar. Não queira fazer justiça com as suas mãos. Lembra que a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades, contra os poderes espirituais. E nós não lutamos com as nossas mãos, nós lutamos com a nossa fé, nós lutamos com a nossa obediência a Deus, nós lutamos com a nossa fidelidade a Deus. E as nossas ferramentas são a oração, a adoração, o jejum, a vigília. Tudo isso são armas que nós utilizamos contra os poderes espirituais. Bem, no verso 6, ele diz assim: levanta-te, Senhor, na tua ira e ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Quando nós estamos vivendo no problema, parece que ele é infinito, né?
Então parece que Deus não está fazendo nada, que Deus está olhando lá de cima e talvez até se divertindo com a nossa tristeza. Não é isso. Isso é mentira de Satanás na sua vida, tá? Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus está trabalhando. Mas Deus trabalha principalmente no secreto. E Ele não tem que dar satisfação a ninguém do que Ele faz. Cabe a nós aceitarmos e aprendermos a lidar com isso, como adultos e não como crianças. Verso 10. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Sempre que nós entramos numa batalha, nós entramos com a certeza da vitória, porque é Deus que luta por nós, não somos nós que batalhamos. Verso 14. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Às vezes nós somos aqueles que são os acusadores, nós somos aqueles que fazem o mal. Então, se esse é o seu caso, e se o Espírito Santo está mostrando isso para você, então arrependa-se, porque a consequência da maldade, a consequência do sentimento mal é exatamente a destruição. Então, se você está nesse lugar agora, arrependa-se, mude de atitude. Verso 17. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Creia, o Senhor é contigo, Ele vai te dar a vitória. E você vai cantar louvores. Mas, como você sabe que a vitória é sua, já começa a cantar louvores agora? Adore a Deus, glorifique o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, ainda que você esteja no meio do furacão. Salmo de número 8. Também um salmo de Davi. Os estudiosos não falam exatamente em que momento ele escreveu esse salmo, mas é um salmo de louvor. Olha só, a partir do verso 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. É um salmo que adora a Deus. Depois de uma batalha, você está com o coração cheio de alegria, então você glorifica a Deus. É mais ou menos isso que Davi está expressando. É como um sinal de que a vitória já tinha sido concedida e agora ele estava agradecendo a Deus. Verso 4. Pergunto, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. É gratidão. Gratidão porque o Senhor nos fez. E nos fez um pouco menores do que os anjos, do que os arcanjos, do que os querubins, um pouco menor. E o Senhor nos deu a capacidade de tomar as nossas decisões. E hoje você pode tomar a decisão para a sua vida. Então decida arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador. Verso 9, estamos no Salmo 8. O Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É adoração, é reconhecer a glória de Deus e expressar essa gratidão de uma forma intensa. Salmo de número 9, também um salmo de Davi. Verso 1. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Como é bom, né? Às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, eu não sei evangelizar. Senhor, eu não sei falar do Senhor. Irmão, só fala daquilo que Deus tem feito. O que Deus tem feito na sua vida? Deus tem te dado vida? Glória a Deus. Deus tem te dado uma família unida, fortalecida? Glória a Deus. Deus tem te dado emprego? Aleluia. Fale das coisas que Deus tem feito. Fale da sua conversão. Como você era antes, o que aconteceu na transformação e como você é hoje. Fale sobre isso. Exaltar a Deus, glorificar a Deus é a melhor forma de falar dele para alguém que queira saber. Verso 7. Ainda adorando a Deus. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio
para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza. Quem está em Deus, ele pode até ser abalado, mas ele nunca será derrubado. Nós somos abalados por causa da nossa natureza humana, mas nós somos guardados, protegidos em todo o tempo por Deus. Verso 15. Caíram as nações na cova que abriram, e os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Eu vou repetir. Deus é quem faz a nossa justiça. Deus é quem promove a nossa vingança. Onde os próprios inimigos vão cair nas suas próprias armadilhas. Sabe aquela maledicência que inventaram a seu respeito? Pois é, quem disse vai cair na sua própria armadilha. Não que nós queiramos, tá? A Bíblia falando que isso é uma consequência. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Não adianta querer acordar de manhã e encontrar morangos lá na sua laranjeira, que você não vai encontrar. Você vai encontrar laranja. É a consequência daquilo que se faz. E se você pensa em fazer maldade para alguém, serve de alerta para você. Porque a cova que você abrir, você mesmo vai cair nela. E assim, não é praga do pastor não, tá? Isso aqui é a Bíblia falando. Então, entenda que aos ímpios, a consequência é cair na mentira, na traição, na maldade que eles promovem. E, finalmente, Salmo de número 10, também salmo atribuído aí a Davi. E também continua. Agora aqui ele já fala de momentos mais difíceis, mas ainda assim é um cântico de adoração. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ou seja, ele reconhece esses momentos de angústia, ele continua falando sobre como é traiçoeiro aquele que planeja, que maquina o mal. E lá no verso 14 ele diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles e entregar-se a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Quebrar o braço aqui não quer dizer quebrar literalmente, tá? Mas é quebrar a ação, quebrar a atitude. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, e de sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, e tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause temor. Enfim, os salmos, eles declaram o poder de Deus em primeiro lugar. É claro, eles revelam a fragilidade humana, mas exaltam o poder de Deus. Tanto que, ainda que os autores, nós já vimos aqui que existem diversos, pelo menos 6 autores, não, o autor é Deus, mas 6 escritores dos salmos, entre eles Davi, Moisés, Salomão, Asaf, Etã, até pessoas que a gente nem fala tanto, nem conhece tanto, né? São alguns dos escritores dos salmos. E eles vão falar sim sobre as suas angústias, mas no final eles sempre falam que o Senhor sai em auxílio àqueles que precisam de cuidado. Tá certo? Então que hoje você sinta a mão do Senhor agindo na sua vida, agindo na sua casa, agindo no seu coração. E que isso traga conforto e consolo para você. E que você tenha certeza de que Deus é contigo. Não somente hoje, mas todos os dias. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, porque ainda que nós vivamos com lutas, nós sabemos que a vitória é certa. E nós glorificamos ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é conosco. E que no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Muito obrigado, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que acompanham esse devocional. Peço que o Senhor entre com uma providência, ó Deus, nas doenças físicas. Peço que o Senhor entre com providência nas doenças emocionais.
Peço que o Senhor cure, ó Deus, aqueles que estão sofrendo com doenças espirituais. Tenha misericórdia, ó Deus, e que a tua graça, a tua paz sejam sobre aqueles que te buscam, para que possam, ó Deus, viver de uma forma digna e que entendam, ó Pai, que o Senhor está com eles. Eu sei que a dor é grande, ó Deus, mas o Senhor é conosco e a vitória é nossa. Por isso, ó Pai, eu te peço, alivia a dor do meu irmão e da minha irmã. Peço que o Senhor entre com providência naquela questão, ó Deus, que está fazendo com que o seu coração, o coração deles, ó Deus, esteja aflito nesse momento. Acalma, ó Deus. Traz paz, traz direcionamento, força, ânimo. Porque, ó Deus, sem o Senhor, nós não somos nada. Ó Deus, eu te peço, seja na vida do meu irmão e da minha irmã. Cuida deles, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor e que esse devocional seja instrumento de Deus para poder falar ao teu coração e trabalhar em você de dentro para fora, buscando sempre maturidade espiritual. Que sejamos adultos espirituais e que desta forma o reino de Deus seja fortalecido a partir da sua vida e da minha vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo, graça e paz.